Talvez você ache que conhece a Peppa Pig, mas esses erros de animação mostram o contrário. Veja os erros mais engraçados escondidos, os episódios. Como no episódio O Bote Salva Vidas, podemos ver o coelho está em pé na escotilha, mas quando Peppa e Danny pulam no convés, a escotilha some. E também foque nisso, timão volante, porque quando a cena dá um zoom, o timão volante também desaparece. E olha isso, a alavanca de câmbio aqui, ela está à frente de o volante. Mas no fim do episódio, a alavanca de câmbio vai para trás dele. No episódio Kylie Canguru, percebemos alguns erros mágicos. Olhe para a Rebecca aqui. Ela está usando botas, mas apenas alguns quadros depois, ela aparece usando seus sapatos normais. Também vemos que Danny está de sapatos. Mas quando a chuva começa a cair, as crianças começam a correr em direção à casa. E agora podemos notar que tanto Danny quanto Rebecca estão usando botas. No episódio Máscara, Peppa e seus amigos estão na creche, se preparando para fazer máscaras. No início do episódio, quando as crianças chegam às suas respectivas mesas, notamos vários erros. Na primeira mesa, podemos ver dois copos um ao lado do outro, um com tesouras e outro com canetas coloridas. Quando a cena se afasta, o copo com canetas coloridas está sobre os papéis coloridos. E não é só isso. Na segunda mesa, podemos notar que há 3 bandejas, mas quando a cena se afasta, só conseguimos ver 2. Continuando no episódio, a Madame Gazela da aula de ginástica leva as crianças para a aula de ginástica do Vovô Coelho. E quando eles chegam na academia, o Vovô Coelho explica para eles sobre a aula. Agora foque na posição da Candy Cat e da Emily Elefante. Como vemos, Candy Cat está mais distante e Emily mais próxima. O erro ocorre na cena seguinte, quando suas posições se invertem. Em questão de milissegundos, elas simplesmente trocaram de posição, e isso não é tudo. Mais tarde, enquanto o Vovô Coelho conta uma história, a cena mostra Danny Cachorro com Zoe Zebra atrás dele. O problema é que, quando a cena afasta, Zoe Zebra aparece atrás da Suzy Ovelha. No episódio Playground, Peppa e os amigos brincam no parquinho com seus pais. Na introdução, vemos o chão. Agora vamos observar a posição da Mamãe Gata. Como vemos, ela está perto da cerca, mais longe da Candy Gata. Logo após, a câmera foca em Candy Gata e de repente Mamãe Gata aparece ao seu lado. Agora, esse próximo erro é absolutamente hilário. No episódio A Viagem de Trem, Madame Gazela leva a creche para um passeio de trem onde precisam marcar o que veem nas folhas de atividades. Mas na estação de trem, Pedro perde seu bilhete. Quando Pedro está procurando seu bilhete, olhe com atenção para o chão. Podemos ver claramente que não há nada ali. Pouco depois, Madame Gazela chega e Zoe Zebra mostra o bilhete de trem do Pedro no chão. Aquele bilhete não poderia estar ali. No episódio Salto de Paraquedas, quando Peppa e George contam para a Mamãe Pig sobre o paraquedismo, podemos notar uma geladeira ao fundo. Na porta da geladeira há muitos adesivos. Observe atentamente os adesivos A e B, porém quando a cena dá zoom na Mamãe Pig, o adesivo B desaparece. Continuando no episódio Molly Toupeira, há uma nova garota na escola chamada Molly, e ela rapidamente faz amizade com Peppa e Rebecca Coelha. Ao entrar no quarto de Molly Toupeira, Peppa vê vários objetos e 2 porta-retratos na parede. Há uma escada atrás da cama, uma boneca perto dela e um cone de trânsito deste lado do quarto. Mas quando Papai Pig entra no quarto, tudo parece diferente. Olhe para a parede. Antes havia 2 porta-retratos, agora são 3. A escada antes atrás da cama agora está à frente e a boneca sumiu. E também agora há 3 cones de trânsito, quando antes havia apenas um. Como isso é possível? A caminhada do Papai Pig pode ter causado um terremoto que mudou o quarto. Já falamos sobre alguns erros que encontramos no episódio Venda de Garagem e hoje encontramos mais um. Na sala de aula da Peppa, a mesa da Senhorita Coelha fica entre as janelas, e a da Mamãe Gata e Madame Gazela está no centro. O erro é que ao dar zoom na Mamãe Gata, vemos que ela mudou de posição. Agora ela está entre as janelas, onde a Senhorita Coelha estava antes, e perto da parede, enquanto antes estava no meio da sala. No episódio, Madame Gazela, Peppa, George, Mamãe Pig e Papai Pig foram visitar a Madame Gazela. Ao entrarem, a família nota que a casa está sendo empurrada pela árvore alta ao lado. Agora, preste atenção. Aqui podemos ver que não há nada no galho da árvore. Mas mais tarde no episódio, quando o Sr. Touro sobe na árvore, podemos notar uma coruja, um ninho de pássaro e uma colmeia. Antes, vimos claramente que não havia nada na árvore. No episódio A Nova Estrada do Sr. Touro, ele e seu irmão avisam a Doutora Hamster que a clínica dela está no meio da estrada. O trabalho é supervisionado pelo Sr. Coelho, que aparece e sobe a colina até a casa da Doutora Hamster.
Mas o problema é que, instantes atrás, havia escavadeiras exatamente no lugar onde o Sr. Coelho caminhou tão calmamente. Há também outro erro interessante: no início do episódio, vemos o Sr. Rinoceronte e outro personagem na escavadeira. O problema é que, quando o Sr. Coelho e os irmãos Touro decidem fazer um túnel, as escavadeiras estão vazias e os dois irmãos entram, mas antes havia operadores nelas. Sério, os animadores realmente precisam decidir quem vai dirigir as escavadeiras. Agora, analisaremos outro caso de desaparecimento neste episódio. Peppa e sua família vão à biblioteca para pegar alguns livros novos. E quando a senhorita Coelha leva a Peppa e o George para a sessão infantil, podemos perceber uma mesa e 4 cadeiras, mas há um problema. Momentos depois, Mamãe Pig lê uma história para Peppa e seus amigos, e a cena se afasta. Mas espere, onde estão a mesa e as cadeiras? Sumiram, e você pode estar pensando que provavelmente eles as moveram. Bem, isso não é possível, porque segundos depois, a mesa e cadeiras magicamente reaparecem. No episódio Máscaras, os alunos do grupo de teatro da Peppa fazem máscaras para si. Em uma cena, vemos vários brinquedos e itens sobre o balcão da sala de aula. Observando de perto, vemos 2 livros de um lado. Depois, um copo com lápis de cor, um brinquedo, um bloco de letras e 3 blocos empilhados. Após todas as crianças terminarem suas máscaras, note que o brinquedo e os blocos de letras trocaram de lugar de repente. O brinquedo foi para a beirada do balcão e os blocos para o outro lado. Parece que esses brinquedos conseguem se mover sozinhos. No episódio Acampamento Escolar, Peppa e os amigos acampam com a professora Madame Gazela. Ao chegarem ao acampamento, percebe-se que Peppa usa uma mochila roxa. O erro ocorre quando ela monta o acampamento com Suzy. Sua mochila agora é vermelha. Em questão de segundos, a mochila da Peppa mudou de cor. E isso não é tudo. Quando Peppa e Suzy estão montando a barraca, a cena se afasta. Ao dar zoom na Peppa e na Suzy, vemos que não estão de mochila. Mais tarde no episódio, quando todos estão dormindo, Suzy sai da barraca com uma lanterna, e podemos ver que a lanterna é vermelha. Mas o erro é que, quando Suzy chega na barraca da Madame Gazela, a lanterna agora está roxa. Sério, por que esses itens mudam de cor tão rápido? Essa próxima era realmente engraçada. No episódio O Parque, Peppa e George vão ao parque com amigos. Em uma cena, Papai Pig sobe no escorregador e fica preso na descida. Mas esse não é o erro. Para soltar o Papai Pig, Peppa e seus amigos sobem no escorregador. Atenção à ordem. Primeiro vem a Peppa, depois Suzy, Danny, Dog, Candy, Cat, Rebecca e Pedro. Quando conseguem soltar o Papai Pig do escorregador, todos descem um por um. O erro é que, ao vermos o escorregador novamente, Rebecca Coelha já não está lá. E não é só isso. Quando a cena muda para o Papai Pig, podemos notar a Rebecca Coelha pulando do escorregador. O problema é que antes ela estava atrás da Candy Gata, mas agora pulou antes dela. Como isso é possível? Então esses foram alguns dos erros de animação em Peppa Pig. E como sempre, nos vemos no próximo vídeo.